Bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais uma aula Língua Portuguesa com os terceiros anos da Escola Padre Gerson. Como todos já sabem, essa aula está gravada. Para aquele que perde ou que fica com alguma dúvida, é bom assistir para ficar por dentro com tudo que acontece em nossas aulas. Certo, gente? Pessoal, hoje, com a gente tem algumas atividades para corrigir, né? Aquela do Enem também. Nós vamos corrigir essas atividades que eu passei para vocês, das questões do Enem, e depois vou tentar falar mais um pouquinho sobre produção textual. Falta muita produção textual ainda, de alguns de vocês que não enviaram. Quem estão enviando, estou olhando devagarinho. E vamos na luta, né? Vocês sabem que a quinzena termina agora, dia 3 de maio. Termina essa quinzena e a gente começa uma nova quinzena. Então é bom que envie, porque a gente está fazendo o levantamento e colocando, e vai colocar as notas do bimestre. Como sempre eu falo, aí vi para o PV, porque além de tudo fica registrado. Quando eu for fechar o bimestre, vou lá, nome por nome, conferir as atividades que enviaram para o e-mail. Então, vocês vão ter nota conforme as atividades enviadas, certo? E deixa eu compartilhar a tela. Vocês estão com aquela atividade que eu passei, lembra daquelas questões do Enem, gente? E aí, pessoal? Estão lembradas da atividade que eu passei? Era aquela que não que só era para copiar no caderno, né? Isso, que é. Não, aquela, tem uma que é para copiar no caderno, que é a da quinzena. E tem aquela atividade que eu peguei questões do Enem, pedi para vocês fazerem treinar, certo? Porque o nosso intuito aqui é sempre fazer o maior número de questões do Enem. E algum assunto que fique em dúvida, a gente vai fazendo uma revisãozinha, certo? Veja bem. Deixa eu compartilhar a tela para vocês, para a gente começar só um minuto. Nossa aula hoje vai até às 10, mas a gente não, isso quer dizer que a gente fique até às 10, certo? Não se preocupem com isso. Que às vezes vocês estão com os dados móveis e é um pouco de dificuldade, certo? Mas vamos lá. Estão vendo aí, né, gente? Atividade, olha só. Essa atividade foi passada no início da quinzena, se eu não estou enganado. A gente respondeu a primeira, que foi esse texto aqui na aula passada, que é a letra A, que o texto ele tem um tom de humor, então o único gênero textual que concorda com o texto é a anedota, não é verdade? Então, deixa eu ver só uma coisa aqui. Pronto, já. Cor da linha, deixa eu ver aqui. Deixa eu diminuir a linha, se eu consigo diminuir mais. Tanana. Pronto, vamos lá. Pronto, viu, gente? Esse texto aqui que nós fizemos no início. Então, nós vamos para a questão 113. Preste atenção, vamos lá. Quero que vocês prestem bem atenção, porque sempre eu digo, questões do Enem não é que seja difícil, é que você tem que saber ler com atenção para que possa compreender o que o enunciado está querendo a resposta. Então, qual a dica que eu sempre digo? Procurem formular ou ajudar o seu cérebro a entender a questão. Por isso que sempre eu digo, vá para o enunciado, depois a gente volta para o texto. Então, qual é o enunciado desta questão? Esse aqui. A lírica de Emanuel Bandeira. Aí eu pergunto a vocês, gente, o que é lírica? Vocês podem me dizer o que vocês entendem por lírico? Hein, gente? Deixa eu ver aqui. Tá bom. Botar um vermelhinho. Deixa eu botar a linha aqui.
Isso, agora está melhor. Vamos lá, gente. Cadê vocês? Quero ver vocês participando. Vamos lá, o que é a lírica? O que vocês entendem por lírica? Quando o texto fala a lírica, vocês entendem o quê? Do lírico, que eu sempre falei isso muito em aula. O que é que vocês entendem? Pode me falar? Conto, poesia, não. O que é o lírico? Lírico, gente, é um tipo de gênero textual da literatura. Quando fala do lírico, quer dizer o quê? Você está falando de sentimento, algo que você está expressando, algo que você sente, você está colocando nas palavras. Então, o texto ele tem um eu lírico. Então, o texto tem sentimento seu. Lembre-se disso. Lírico é quando a gente coloca nosso sentimento nos nossos textos. Então, ele diz aqui: a lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos. Então, veja bem, ó, significados profundos. A partir de elementos do cotidiano. Então, a partir de elementos do dia a dia. No poema Estrada, o lirismo, que é o sentimento dele, né, presente no contraste entre campo e cidade, aponta para. Então, ele quer saber qual é esse sentimento. É o desejo de quê? Ó? Desejo do eu lírico, é o desejo, aquela paixão de resgatar a movimentação dos centros urbanos, o que revela a sua nostalgia com relação à cidade. O texto, será quem diz isso? Então quer dizer o quê? O texto aqui, ele é um texto de compreensão, não interpretação. Compreensão, por quê? Porque a gente vai encontrar tudo dentro do texto. Então, a mensagem que ele está passando, a gente vai encontrar dentro do texto. Então, você vai compreender o texto para poder responder. Se é a percepção de caráter efêmero da vida, se é a opção do eu lírico pelo espaço bucólico com possibilidade de mediação, se é a visão negativa da passagem do tempo, ou a profunda sensação de medo gerada pela reflexão acerca da morte. Então, a gente tem que encontrar uma resposta que esteja aqui dentro do texto, que a gente compreenda ele para encontrar aquelas alternativas. Então, quer dizer, nós vamos encontrar a lírica deste texto. Se pelo enunciado eu não conseguir chegar na resposta, o que é que eu faço agora? Vou ler o texto com atenção e cuidado para poder chegar à resposta. Então, sempre eu falo, leu a primeira vez, não entendeu? Leia a segunda vez, porque o bom mesmo é quando a gente lê mais de uma vez, porque esse texto a gente começa a compreender melhor, vai para o enunciado e a chance de errar se torna muito menor ainda. Então, vamos lá. Estrada. Esta estrada onde moro, entre duas voltas do caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Nas cidades todas, as pessoas se parecem. Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente. Aqui, não. Sente-se bem que cada um traz a sua alma. Cada criatura é única, até os cães. Estes cães da roça parecem homens de negócios. Andam sempre preocupados. E quanta gente vem e vai. E tudo tem aquele caráter impressivo que faz meditar. Enterro a pé ou a carrocinha de leite puxada por um bodezinho manhoso. Nem falta o murmúrio da água para sugerir, pela voz dos símbolos, que a vida passa, que a vida passa e que a mocidade vai acabar. Então, quer dizer, é um poema. Então, ele faz um relato dizendo que a vida na cidade grande com a vida no interior. Foi essa compreensão que a gente entendeu. Aí vai para o enunciado. O enunciado ele diz o seguinte: a lírica de Manuel Bandeira é pautada na apreensão de significados profundos. O texto tem vários significados, fazendo aquela diferenciação de um lugar para o outro, a partir de elementos do cotidiano. Verdade. No poema Estrada, o lirismo, que é aquele sentimento forte, presente no contraste entre o campo e a cidade, aponta para. Agora a gente chega à alternativa correta.
Aponta para o quê? O desejo do eu lírico de resgatar a movimentação. Ele está querendo resgatar alguma coisa, gente. Então, pela leitura do texto que a gente faz, ele não está querendo resgatar. Então, quer dizer o quê? Ali, ele está fazendo uma comparação, uma estrada onde moro, entre duas voltas do caminho. Interessa mais que uma avenida urbana. Nas cidades todas as pessoas se parecem. Todo mundo é igual. Todo mundo é toda a gente. Então, quer dizer, ele fala um pouquinho da cidade urbana e agora vai falar um pouquinho do interior. Então, ele está fazendo essa comparação. Então, tudo indica que essa alternativa aqui não tem nada a ver. Vamos lá. Próximo. Letra B, a percepção do caráter efêmero da vida, então, o que ele vê da vida entre uma coisa e outra, possibilitada pela observação da aparente inércia da vida rural. Então, quer dizer o quê? Aqui ele está dizendo que a vida rural é totalmente diferente da vida urbana. É o que nos diz aqui o texto. Esse pedacinho aqui fala da vida urbana e esse pedaço aqui mostra a diferença da vida rural. Então, a alternativa mais provável, por enquanto que eu li, é a letra B. Beleza, vamos para a próxima. Gente, então quer dizer, eu encontrei a mais próxima, eu deixo ela separada. Não é querendo dizer que eu encontrei a resposta. Vou fazer a leitura das outras alternativas para entender se tem algum traço que me chame mais atenção. Até agora, a letra B, certo? Então, a letra C. A opção do eulítico pelo espaço bucólico como possibilidade de meditação sobre a sua juventude. Não, ele não fala isso aqui de juventude. Então, quer dizer, isso aqui eu posso eliminar. Não tem nada a ver. E quando a gente tem essa característica, a gente olhar a questão e ver que não tem nada a ver com o enunciado ou com o próprio texto, a gente já tem aquela noção de eliminação, fica mais fácil de encontrar a resposta correta, certo? Lembre-se disso. Viu a alternativa não tem nada a ver, a gente começa a eliminá-la. Letra D. A visão negativa da passagem do tempo. Ele está falando lá no texto alguma coisa sobre visão negativa? Não. Então, essa também eu já elimino de cara. A profunda sensação de medo, não. Tem sensação de medo aqui também, não? Então, também eu já elimino de cara. Então, sobrou qual? Alternativa B. É a alternativa correta. Tá vendo, gente? Quando a gente faz essa análise com cuidado, prestando atenção na alternativa, o que é que acontece? A chance de a gente errar essa questão, ela se torna mínima. Agora, como eu digo, tem que ter aquele cuidado, aquele olhar e não ter preguiça de fazer aquela leitura detalhada, certo? Vamos para a próxima questão ou quer fazer alguma pergunta? Pode ir para a próxima. Gente, olha só, agora eu quero que vocês prestem atenção nesta questão aqui, ó, tá vendo a imagem? Vendo a imagem aqui. Agora eu quero um de vocês que leiam o enunciado. Vamos lá? Quem lê? Vamos lá, gente? Eu leio. Leia aí o enunciado, por favor. Esta é a entrada onde moro, entre duas voltas no caminho, interessa mais que uma avenida urbana. Não, peraí, tá errado. É a 114. Você tá lendo? Ah, essa daqui do lado, né? É, Desculpa. tá do lado. O pintor 114 aqui. É esse, né, que eu tô lendo? Isso, ó, porque a gente faz análise da imagem. Pronto, a gente viu que é um quadro aqui. Agora a gente vai ler para o enunciado para chegar à alternativa. Vamos lá. O pintor espanhol Pablo Picasso, 1881-1973, um dos mais valorizados no mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou a obra Guernica em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para entregar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, de onde Isso é uma saiu. sigla.
Pode continuar, Nathalie. Tá. De onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo. Então, veja bem, gente. No enunciado, ela quer entender esses elementos plásticos são identificados pelo quê? No painel aqui, ó. A gente vai olhar detalhes dessa obra, que são imagens geométricas, né? Vamos dizer assim, que a gente não... Nós que temos essa pouca cultura artística, a gente não acha um quadro comum, que eu mesmo não tenho aquela noção, mas aqui a gente vê que é um rosto, igual a uma pessoa aqui, ó, tem esses detalhes, a gente vai para as alternativas. Então, ele quer saber, essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo quê? Painel ideográfico, monocromático, que enfoca várias dimensões de evento, renunciando à realidade. Bom, várias dimensões de evento eu encontrei, renunciando à realidade. Beleza, então quer dizer o quê? Que não tem nada a ver com a realidade. Beleza, não tem nada a ver com a realidade. Gente, isso é uma questão, se eu não entendo nada por arte. Não entendi nada da questão. Então, a gente vai tentar entender o enunciado para chegar o mais próximo da resposta. Então, eu estou vendo o texto aí, que não tem nada a ver com a realidade, desenhos tudo, no meu conceito, desenho tudo fora de ordem, então já tem esse conceito da imagem. Ele quer saber o que representa essa imagem. Então, veja bem. Letra B. A letra A me chamou a atenção porque a dimensão, fala aqui, dimensão de um evento, a realidade, então quer dizer, tem nada a ver com a realidade, então me chamou a atenção essa alternativa. Eu vou para a letra B, veja bem. Horror da guerra de forma fotográfica, aí eu olho para cá, tem imagem fotográfica aqui, aí eu já fico meio cabreiro, olha só. De forma fotográfica, com o uso de perspectiva clássica, envolvendo o espectador nesse exemplo brutal e crueldade do ser humano. Dá para entender aqui que é um massacre? Eu não estou entendendo. Então, eu vou deixar ela de lado. Então, tudo indica que a letra B eu já elimino da minha alternativa. Já a letra C diz, uso das formas geométricas, beleza. No mesmo plano, sem emoção e expressão, despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultórica. Não, emoção, uso de forma geométrica no mesmo plano, sem emoção e expressão. Não. O uso de forma geométrica, tudo. Agora, a expressão aqui ele passa. Algumas expressões que a gente dá para entender, não está uma expressão muito feliz. Então, quer dizer o quê? Essa letra C também, pela minha análise de compreensão do texto, eu já dou uma eliminada. Eu, por enquanto, estou na dúvida do A e vou para a letra D. Esfacelamento dos objetos abordado na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade observada pelo uso do claro e escuro. Opa! Então, quer dizer que me chamou a atenção porque esfacelamento, olha só, gente, esfacelamento dos objetos abordados, então esfacelamento, tá? Aqui partes de objetos, ó, perna aqui, cabeça, beleza, me chamou a atenção, vamos lá, vou deixar ela separada. Letra E, uso de vários ícones que representam personagens, fragmentos bidimensionalmente, de forma fotográfica, não. Quando fala de forma fotográfica, não há, porque aqui são imagens geométricas, não digo, se fosse fotográfica, era pedaços de fotografia. Então, quer dizer o quê? Eu fiquei em dúvida em duas. Aí eu pergunto a vocês, e agora, qual a alternativa, gente? Alternativa A ou alternativa D? A alternativa A diz o quê? Painel ideográfico, monocromático, que é... O que é o monocromático? Aí a gente tem que saber os sinônimos das palavras para a gente começar a entender. Quem foca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade e colocando-se em plano frontal ao espectador.
A letra D é esfacelamento dos objetos, abordado na mesma narrativa, minimizando a dor humana, a serviço da objetividade, observado pelo uso do claro e escuro. Aí eu pergunto a vocês, e agora, qual a alternativa que vocês acham mais correta? Vamos responder? Vamos participar, gente. Qual a alternativa? Pela análise, já eliminamos 3, que a gente tem certeza que essas 3 não têm nada a ver. Ficamos em dúvida em 2. Qual a alternativa mais correta? Vamos lá. Nathalie D. Quem mais? Vamos colocar aí no chat. Qual a alternativa? Bora, pessoal. Bora participar. Cadê vocês? Gente, vocês estão aí ainda? A letra A, professor. Letra A. Vamos lá, outro. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Veja bem. Então, a Nathalie disse letra D e a Jennifer disse letra A. Vamos analisar a letra D. Esfacelamento dos objetos. Beleza, tem. Agora, abordado na mesma narrativa, minimizando a dor humana. Bom, é um esfacelamento, então tem um contraste aqui com minimizar a dor humana. Se é um esfacelamento, então é um esquartejamento, são pedaços. Então, não minimiza. Então, por esta fala aqui, esta análise, eu elimino essa. Então, a alternativa correta é a letra A. Por que a letra A? Porque ela é monocromática, então quer dizer o quê? Uma cor só. Você vê uma cor acinzentada, ela não tem cores. Então, por essa resposta, eu já encontro, por essa palavra já encontra a resposta, que foca várias dimensões, beleza? Várias dimensões com o uso de perspectiva. Cadê? Várias dimensões de um evento, renunciando à realidade. Beleza, colocando em um plano frontal ao espectador. Então, a alternativa correta é a letra A. Certo, gente? Por isso que eu digo, gente, vocês têm que chamar atenção, vocês têm que visualizar e não ir logo com aquilo que vocês, vamos dizer, entendem na primeira leitura. Leia com atenção, com calma, que vocês vão chegar à resposta. Agora, antes que eu comece, eu quero fazer uma chamadazinha para ver se vocês estão aí, porque só quem falou comigo foi Nathalie e Jennifer. Jennifer, será que os outros estão? Vamos lá, Rayane. Oi. Rayane Teixeira. Lisandro, Eric. Lisandro, Eric. Alice Lima. Tem 2 Ryanes na sala? Oi. 2 aulas, sim. Ana Natália. Oi. Presente. Gabriela Nunes. Presentes. Rayane da Rocha. Andressa. Bruna. Presente. Cauã. Darlane. Presente. Késia. Jaquiel. Aqui. Jonathan. Eduardo. Presente. Nathalie. Aqui. Jennifer. Aqui. Elias. Presente. Beatriz. Matheus. Aqui, professor. Rebeca. Aqui. Maxwell. Presente. Marcos Vinícius. Aqui. Camille. Aqui. Cassiane. Tá vendo, gente? Olha só, tem muita gente que tá aqui, tá só ligada. Ouvi, Cassiane. Tem muita gente que tá aqui, tá só o celular, vamos dizer, ligado, mas não estão. Pessoal, vamos participar mais. Eu quero ver a participação de vocês. Já como vocês não abrem a câmera, não tem como eu estar vendo se vocês estão aí fica difícil a gente chegar a um denominador, não é? Porque eu falando aqui, se não tem ninguém observando, que adianta?
como a gente vai questionar, como a gente vai tirar dúvida, como a gente vai participar. Eu instigo muito isso, que vocês participem, vocês perguntem, vocês vejam, vocês, professor, por que isso, professor, por que aquilo? Porque eu sei que vocês estão participando. E eu quero trazer isso para vocês, eu quero trazer isso para a aula, essa participação, porque quando a gente participa, a gente sabe que vocês estão prestando atenção e que estão querendo aprender. Mas só o professor falando é um pouco chato, né? Vamos participar mais? Vou para a próxima questão. Agora vou indagar vocês e a gente vai fazer essa discussão antes de chegar à resposta, certo? Vamos lá para 115. Vamos lá. Rayane, queria que você lesse essa questão 115. Pode ler? Isso. Leia para mim. Olha só. Tem o texto pequenininho, a gente vai ler logo o enunciado para depois a gente... Porque é como eu sempre falo a vocês, pessoal. Tem enunciado que quando a gente lê, a gente já entende qual é a resposta. Tira da tua mãe. Já entende qual é a resposta, certo? Então, por isso que eu sempre aconselho, gente, quando pega uma questão de compreensão, interpretação de texto, a gente vai logo para o enunciado para preparar nosso cérebro a encontrar a resposta. Vamos lá. Lê o enunciado, Rayane. Ao argumentar que a aquisição das habilidades de leitura e escrita não são suficientes para garantir o exercício da cidadania, o autor. Pronto. Então, quer dizer, o texto já dá para entender que ele vai falar sobre habilidade de leitura e escrita, o que a gente tenta melhorar na escola, né? Habilidade de leitura e escrita. Então, eu já me preparei para isso, nossa mente já se preparou. Aí ele quer saber o quê? O autor, ele faz o quê no texto dele? Ele critica, ele fala sobre, ele incentiva, ele faz uma avaliação, ele define um instrumento. Então, aí eu já tenho essa ideia que o cérebro já vai se adaptar a encontrar a resposta. Aí eu peço agora deixa eu ver aqui. Bruna, leia um enunciado, por gentileza. Bruninha. Peraí, professor. Pronto, voltei aqui a tela. Leia um enunciado. Vamos lá. É essa parte que tá aí em cima? Da questão 115. Vamos lá. Professor, peraí, eu vou precisar sair aqui porque a minha tela tá minimizando e tá ficando pequena. Então, deixa eu chamar outra pessoa, Bruninha. Se tá com Aí na problema, próxima né? vez. Pronto, deixa eu ver aqui. Darlane, leia aí um enunciado para mim, por gentileza, Darlane. O enunciado não, o texto. Tá. Da 115, né? Isso. No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos, o que, sem dúvida, viabiliza melhor a participação social. A condição cidadã depende, seguramente, da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional. Pronto. Agora, gente, essa questão aqui, olha só, é um texto pequeno, mas é um texto de interpretação. Vamos lá. Você vai interpretar o que é que o autor quis fazer. Qual foi o argumento que ele quis dizer nesse texto? Dessas habilidades de leitura. Deixa eu ler novamente para vocês. Vocês vão me dar a resposta. Veja bem, vocês vão interpretar o que ele quis dizer. Se neste texto ele faz uma crítica, fala sobre o domínio da leitura, ele incentiva a participação, ele faz uma avaliação crítica, ou ele define um instrumento eficaz. Vamos lá. No Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desses instrumentos. O que, sem dúvida, viabiliza melhor participação social. A condição cidadã depende, seguramente,
da ruptura com o ciclo da pobreza, que penaliza um largo contingente populacional. Agora eu pergunto a vocês, no chat, vamos lá, qual a alternativa correta? Darlane leu, eu li, vocês eu tenho certeza que leram, e agora, essa questão é interpretação. Olha só a diferença. Você vai entender o texto para você chegar à resposta. E agora, vamos lá colocar no chat a resposta para a gente depois fazer o comentário? Deixa eu ver aqui no chat de vocês. Letra D, vamos lá. A chuva está complicada mesmo, a internet fica só caindo, Andressa, eu entendo. D, pronto, muito bem, D. Vamos lá. D. Agora eu pergunto um de vocês chegaram uma resposta, a letra D. Agora, por que a letra D? Quem pode me responder? Vamos lá? Quem vai me responder? Veja bem, porque no texto, gente, como é um texto pequeno, para a nossa interpretação ele fica bem, melhor. Porque ele faz, sim, uma avaliação. Ele está avaliando a habilidade de leitura e escrita. Quando ele diz, no Brasil, a condição cidadã, embora dependa da leitura e da escrita, não se basta pela enunciação do direito. Então, ele está avaliando essa condição da leitura e escrita. Então, avaliando e fazendo uma crítica, né? Então, a alternativa correta é a letra D. Muito bem. Ele não faz uma crítica do processo de aquisição da leitura, ele não está. E nem fala sobre o domínio aqui, claro. Ele também não faz o incentivo. Essa ficou clara, né? Ele nem define os instrumentos eficazes. Então, a mais que chama a nossa atenção é essa, faz uma avaliação crítica a respeito da condição cidadã do brasileiro. Condição, até aqui ele já dá uma dica. Condição cidadã do brasileiro. Embora dependa da leitura da escrita, não se basta pela enunciação do direito, nem pelo domínio desse instrumento. O que, sem dúvida, viabiliza melhor a participação social. A condição cidadã depende, seguramente, da ruptura com o ciclo. Então, ele faz essa avaliação crítica a respeito dessa condição, certo? Valeu. Vamos para 116. Vamos lá. 116 tem um título. É água que não acaba mais. Vamos nós. E tem um enunciado. Agora deixa eu ver outra pessoa para ler o enunciado comigo. Vamos lá. Posso ler, professor? Pode ler. Quem foi que pediu? Cadê? A Bruna. A Bruninha. Consegue ler agora, Bruninha? Sim, voltou ao normal. Pronto. Você vai ler o enunciado, certo? Para a gente entender a questão 116. Essa notícia, publicada em uma revista de grande circulação, apresenta resultados de uma pesquisa científica realizada por meio de uma universidade brasileira. Nessa situação específica de comunicação, a função referencial da linguagem predomina porque o autor do texto prioriza. Gente, pronto. Aqui ele está usando gramática, né? Eita, agora a minha linha está meio complicada, a minha linha. Deixa eu ver se eu consigo fazer direitinho. Viu, gente? Aqui já entra uma questão de... Eita, linha boa essa. Aqui já entra uma questão de gramática, função referencial da linguagem. Então, aqui nós estamos estudando na língua portuguesa as funções da linguagem. Quem lembra que a gente estudou isso acho que no primeiro ano, funções da linguagem. Vocês lembram as funções da linguagem? Quem lembra, gente? Qual é a função referencial? Hein, gente? Função referencial o quê? Aquela função informativa. Então, tem como objetivo informar. Essa é a função referencial. Então, eu sabendo essas funções da linguagem, então eu já vou olhar para o texto, já com outro olhar. Então, eu entendo que é uma função referencial da linguagem. Aí ele quer o quê? Porque o autor do texto prioriza. Ele prioriza suas opiniões, os aspectos e objetivos, elementos de persuasão, elementos estéticos ou aspectos
objetivos. Vamos lá. Vamos ler o texto. É água que não acaba mais. Dados preliminares divulgados por pesquisadores da Universidade Federal do Pará apontaram o aquífero After do Chão como o maior depósito de água potável do planeta. Então, ele está informando, não é? Vamos lá. Com volume estimado em 86 mil quilômetros cúbicos de água doce, a reserva subterrânea está localizada sob os estados do Amazonas, Pará e Amapá. Essa quantidade de água seria suficiente para abastecer a população mundial durante 500 anos, diz Milton Mata. Olha que interessante. Geólogo da UFPA. Em termos comparativos, o After do Chão tem quase o dobro do volume de água do aquífero Guarani, com 45 mil quilômetros cúbicos. Até então, Guarani era a maior reserva subterrânea do mundo, distribuída por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Então, quer dizer, foi uma descoberta e ele colocou um texto informativo aqui, bem interessante, porque eu não sabia que existia esse novo aquífero. Então, existe, olha só, e ele é bem maior do que aquele que a gente conhece, que é o aquífero Guarani, né? Então, aí ele quer saber o quê? Vamos lá. A função referencial da linguagem predomina porque o autor do texto, ele dá as suas opiniões baseadas em fato. Não, aqui ele não dá a opinião dele, não. Aqui são informações pesquisadas, informações que foi encontrada em alguma pesquisa. Então, não é a opinião dele. Beleza. Então, vamos lá. Letra B. Os aspectos objetivos e precisos. Epa, isso aqui é objetivo e preciso. Me chamou a atenção. Letra C. Os elementos de persuasão do leitor. Ele usa elemento de persuasão? Não. Que ele está aqui, não está querendo persuadir ninguém, só está mostrando uma pesquisa que ele fez. Então, essa aqui também eu tiro fora. Letra D. Os elementos estéticos na construção do texto. Não, ele não tá querendo saber isso que tem elemento estético. Então, essa aqui, logo de cara também, a gente elimina. Letra E. Os aspectos subjetivos da mencionada pesquisa. Então, o autor prioriza os aspectos subjetivos, não. Não é subjetivo. O que é subjetivo? É quando você faz uma análise não concreta, uma análise aproximada. Não, ele foi concreto aqui. Então, essa daqui também eu elimino por falta de dados. Então, a mais provável e a correta é a letra A, não. B, professor. Letra B, eu estou na letra A. Letra B. Por quê? Porque os aspectos objetivos e precisos. Veja bem, então ele é muito objetivo aqui quando ele fala, ó, a quantidade, o tempo, ele deixa bem claro. Então ele foi bem objetivo. Então a alternativa correta é a letra B. Gente, alguma pergunta até aí? Vamos lá, quero saber de vocês. Alguma pergunta, algum questionamento? Ou podemos continuar? Pode continuar. Vamos lá. Então, nós vamos agora para 117. Cadê ela? 117. Olha só. Tem um pequeno texto também aqui, bem interessante. Eu gosto quando vem texto assim, textos pequenos, porque a chance de o participante errar é menor quando ele tem aquela atenção na leitura, aquela atenção no enunciado, certo? Aí nós vamos aqui para o enunciado. Gente, chamando a atenção aqui, nesta 116, vocês notam que é uma questão de contextualização com o assunto que a gente vê de gramática, que é funções da linguagem. Então, olha a importância a gente ter esse conhecimento. Quando a gente sabe, a gente já fica mais fácil, porque a gente já vai procurar a resposta mais adequada à nossa alternativa. Esse negócio chiando é o quê, minha gente? Tem alguém aí com o microfone ligado? Vocês estão ouvindo? Esse chia-chia? Eu não tô, não. Ah, não, professor. Tô ouvindo não aqui. Ah, o da Darlane.
que estava aberto, eu O meu acho. não, eu liguei só pra dizer que não tava ouvindo. Ah, tá. Parou agora, tá vendo? Não entendi, não. Esse chia danado. Então vamos lá, vamos nós, vamos nós. Viu, gente? Então quer dizer o quê? Que é tão importante a gente estudar a gramática e entender o conteúdo como a gente vem fazendo, porque tem questão que quando a gente tem esse conhecimento fica mais fácil da gente encontrar a resposta. Então nós vamos para o 117, não é isso? Cadê? Aqui é o enunciado da questão. Aqui é o texto, 117, e aqui nós vamos para o enunciado. Vamos lá? Quem é outra pessoa aí que não leu quer fazer a leitura para a gente participar da aula? Vamos lá? Quem vai fazer a leitura? Jennifer, você quer ler, Jennifer? Oi, professor. Pode ser. Qual é o texto? Pronto. O enunciado aqui, lê esse enunciado para a gente entender a questão 117. Cadê tu? Caiu a Jennifer, foi a internet? Não, aqui eu achei. Pronto, então vamos É lá. na canção? Isso, você vai ler isso na canção. É o enunciado do texto. Depois a gente volta para o texto, entender a questão. Lê aí, por gentileza. Na canção de Geraldo Vandré, é assim que Vandré, Geraldo Vandré. Vandré, tem-se a manifestação da função poética da linguagem, que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, por meio de combinações sonoras e ritmo, eu não sei como falar esse nome. Oh, Deus. Rítmicas. Rítmica. Rítmicas. Rítmica. Vamos Tá bom. lá. Pela análise do texto. Entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva ou expressiva, por meio da qual o emissor. Então, olha só, gente, outra coisa interessante, já está falando de função da linguagem de novo, ó. Vocês vejam que está usando a função emotiva, a função expressiva, por meio de qual emissor. Então, ele quer que você encontre essa função de linguagem. Então, veja bem, esse Enem, essas questões do Enem que eu peguei, ele usou muito funções da linguagem. E é sempre cobrado do Enem. Sempre, no mínimo, uma questão, ele cai de funções de linguagem. Então, é bom vocês terem atenção e vocês entenderem para poder chegar à resposta. Então, ele diz aqui o quê? Ó? A presença marcante da função emotiva ou expressiva por meio de qual emissor? Aí, imprima a canção, ele quer saber quais são as marcas. Transmite informações, busca persuadir, procura explicar ou objetiva verificar. Então, veja a situação. Ele quer saber o que essa função da linguagem ela é tão marcante no texto. Então, vamos lá. Vamos agora entender o texto. Não dá para a gente chegar à resposta aqui. Nós vamos para o texto, 117. Então, olha só o texto. Pequeno concerto, né? Então, o título é Pequeno Concerto. Não há por que mentir ou esconder. A dor que foi maior do que é capaz meu coração. Não, nem há por que seguir cantando só para explicar. Não vai nunca entender de amor quem nunca soube amar. Ah, eu vou voltar para mim. Seguir sozinho assim. Até me consumir ou consumir toda essa dor. Até sentir de novo o coração capaz de amor. Pronto, é esse texto. Aí a gente volta para o enunciado de novo para a gente entender melhor. Vamos lá. Na canção de Geraldo Vandré, tem-se a manifestação da função poética, então quer dizer que é um poema da linguagem, beleza? Que é percebida na elaboração artística e criativa da mensagem, certo? Tem lá. Por meio de combinações sonoras rítmicas, certo? Pela análise do texto, você vai analisar o texto, então quer dizer o quê? Essa questão de interpretação de novo, viu, gente? Você vai analisar o texto. Entretanto, percebe-se também a presença marcante da função emotiva. Função emotiva é o quê? Aquela que passa emoção. E expressiva, que quer persuadir você, quer que chame sua atenção, quer dar aquela expressão que você entende o texto.
Por meio de qual emissor? Então, imprima a canção, as marcas de sua atitude. Olha só. Então, além de falar da canção como uma atitude pessoal, que isso é motivo, aí ele fala o quê? De sua atitude. Ele está usando também a função expressiva, então, de seus sentimentos. Beleza. Essa aqui tem essas características. Vou deixar ela aqui. Eu entendi na letra A. Por quê? Imprime a canção, as marcas de sua atitude, que queira que não, quando você bota atitude na sua voz, no seu texto, você tem uma função de linguagem, uma função expressiva que você quer passar força daquilo que você está dizendo. Beleza, aí eu entendi. Vamos para outras alternativas. Transmite informações objetivas sobre o tema que trata a canção. Não digo isso não, essa aí não ficou bem clara não. Deixa eu ver aqui. Então essa aqui eu já elimino. Eu não transmito informações, não transmite nada. Se a gente olhar aqui, está transmitindo informação? Não. O texto não transmite essa informação. Então vamos voltar lá. Letra C. Busca persuadir. Não, ele está persuadindo alguém aí. Então aqui eu também já elimino. Procura explicar a própria linguagem que utiliza para construir a canção. Ele procura explicar a própria linguagem. Vamos voltar lá. Não há por meio de mentir, esconder. Não, ele não está falando de sua linguagem. Então, essa também eu já elimino logo. Olha só, gente, quando a gente vai pelo meio da eliminação, a gente vai entendendo que não tem nada do texto. Agora, a letra E. Então, a letra A me chamou a atenção por quê? Porque quando ele fala que ele quer aqui a presença marcante da função emotiva e expressiva, emotiva porque ele está usando de cunho pessoal. Quando é emotivo, a gente já sabe logo, porque essa função de linguagem é pessoal. Se é emotivo, eu não posso usar a sua linguagem. Tenho que usar a minha, que é pessoal. Então, é uma função emotiva. E expressiva, porque você tem que ter atitude. Isso me chamou a atenção. Já a letra E diz o seguinte: objetiva, verificar ou fortalecer a eficiência da mensagem veicular. Então, ele está sendo objetivo ou fortalecendo a eficiência? Não, que isso aqui... Objetivo, né? Ela pode ser aqui, vamos dizer, objetiva, mas ela não está fortalecendo nada, porque aqui é uma canção, é um poema. Então, essa daqui, não está fortalecendo, nem está verificando. Então, essa daqui, no meu conceito, também ela está fora. Então, a alternativa mais provável e mais correta, que é a letra A. Por quê? Porque tem marcas de atitude, que é a função expressiva, e a função emotiva, que é pessoal. Essa aqui, se a gente analisa bem, a gente não precisava nem se preocupar com as outras questões, porque essa aqui já está deixando claro, só por causa destes detalhes. Tá vendo, gente? Quando a gente encontra os detalhes, a gente já fica fácil a gente encontrar a resposta. A gente não precisa se preocupar. Por isso que eu digo, lê com atenção, prestando atenção dos detalhes, que a gente encontra a resposta, certo? Questão 118. Aqui o textinho é maior. A gente está vendo aqui. Agora tem um enunciado. Vamos lá. Quem vai ler agora o enunciado? Vamos lá, gente. Deixa eu ver outra pessoa aqui para a gente participar. Eduardo Henrique, está por aí? Tô, professor. Vamos lá, lê para mim, Eduardo, o enunciado. Da qual questão? Esta 118 aqui, nós estamos, o enunciado aqui, depois a gente volta para o texto. Tá bom. A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura do seu povo. Beleza. O texto mostra que, no período colonial brasileiro, o português, o índio e o negro formaram a base da população, e que o patrimônio mais linguístico brasileiro é resultado da... Pronto, ó, o patrimônio, ele quer saber o patrimônio linguístico, é resultado do quê? Da contribuição, da diferença, da importância, da origem ou da interação. Vamos lá. Vamos lá, se a gente vai ler o texto agora e vai tentar entender. Vamos lá. Quando os portugueses se instalaram no Brasil,
O país era povoado por índios, beleza. O país era povoado por índios, vamos lá. Beleza. Deixa eu ver aqui. Importaram, depois da África, grande número de escravos. O português, o índio e o negro. Então, quer dizer, vieram importados. O português, o índio e o negro constituem, durante o período colonial, é esse período aqui colonial, as três bases da população brasileira. Mas, no que se refere à cultura, a contribuição do português foi de longe mais notada. Durante muito tempo, o português e o tupi viveram lado a lado como línguas de comunicação. Então, quer dizer, o português, a nossa língua, e o tupi, a língua do índio da época. Era o tupi que utilizava os bandeirantes nas suas expedições. Em 1694, dizia o padre Antônio Vieira que as famílias dos portugueses e índios em São Paulo estão tão ligadas hoje umas com as outras que as mulheres e os filhos se criam mística e domesticamente. E a língua que nas ditas famílias se fala é a dos índios. E a portuguesa vão os meninos aprender a escola. Então quer dizer o quê? Que a língua mais falada era o tupi-guarani na época, né? Porque era a língua que eles se comunicavam e era fácil de aprender no meio deles, porque estava ali, vamos dizer, em circulação, e a língua portuguesa era nova, estava chegando. E para você aprender, você tinha que entrar na escola. Aí ele pergunta o quê? O texto mostra que no período colonial brasileiro, o português, o índio e o negro formaram a base da população. Isso. E que o patrimônio linguístico brasileiro é resultado a contribuição, deixa eu pegar a canetinha aqui para a gente. A contribuição dos índios na escolarização dos brasileiros, não. Então, não foi os índios não contribuíram. Foram os portugueses que alfabetizaram os índios. Então, essa daí a gente já elimina de cara. Letra B. A diferença entre as línguas dos colonizadores e as das indígenas, pronto, eu vou deixar aqui uma diferença. A. Letra C. A importância do padre Antônio Vieira para a literatura da língua portuguesa, não, no texto não fala isso. Então, a gente elimina. Letra D. A origem das diferenças entre língua portuguesa e as línguas tupis. Eu vou deixar por aí essa também. Vamos lá, letra B, letra D. E a letra E. Interação pacífica. O uso da língua portuguesa e da linguagem tupi. Olha só, quando ele fala aqui interação pacífica, é que o texto nos fala. Por quê? Porque entre o índio e os portugueses não tinha aquele conflito de linguagem, tinha aquela interação pacífica. Então, pelo enunciado, a alternativa correta aqui, a letra é. Certo, gente? Então, veja bem, quando a gente lê, entende, porque ele diz o quê? A identidade de uma nação está diretamente ligada à cultura do seu povo. Beleza. O texto mostra que, no período colonial brasileiro, o português, tarará, a base, formaram a base da população. E que o patrimônio linguístico brasileiro é resultado da interação. Interação por quê? Porque não se excluía uma língua da outra. Na época, se falavam as duas. Uma vocês falavam como era o uso coloquial e a outra no uso que você aprendia que os portugueses traziam de lá. Por isso que há uma interação pacífica, não houve conflito. Então, a alternativa correta da 118, a letra E. Então, gente, essa é a última questão, não é isso? Pra gente. Agora eu pergunto a vocês, e aí? Deu para entender um pouquinho? Viu que a coisa não é tão complicada como parece, é uma coisa simples, quando a gente tem uma análise e tem uma, vamos dizer, uma percepção mais aguçada na leitura, a gente encontra a resposta correta. Agora, o que eu digo a vocês, gente, aí como adquirir isso? Como adquirir? Adquirir é fazendo a leitura, praticando a leitura no seu dia a dia, que seja uma prática, seja um hábito para você. Porque a partir do momento que você tem esse hábito na sua vida, os textos ficam melhor para você, porque você lê com atenção, você
identifica as mensagens que aquele texto quer passar para você, certo? Alguma pergunta, gente? Pessoal? Não. Uma pergunta? Então, veja bem. Deixa eu transmitir para vocês a frequência de hoje, para que todos assinem. Gente, é muito importante essa frequência. Tem gente que não está assinando a frequência. Então, isso mais adiante pode ser um problema para aquele que não assina. Bom que todos assinem, todos participem, porque é um documento, como sempre eu falo, um documento para vocês, certo? Deixa eu colocar aqui no chat, vocês já vão assinando. Vou colocar lá no grupo também. Vou colocar lá no grupo também. Para que vocês assinem. Tá aí já no chat a frequência de vocês. Deixa eu ver aqui. Bom dia, Janine. Atrasada como sempre, né? Só chega atrasada, Janine. Deixa eu ver aqui, gente. Vamos lá. Já vou colocar no grupo também para vocês, pessoal. E aí? Vocês já vão assinando a frequência, certo? Pronto, pessoal. Então, nós fizemos a correção daquela atividade que eu passei para vocês. Depois eu vou passar outra, vou preparar quando for semana que vem, já entrego a vocês e vou fazer segunda-feira a correção daquela atividade que foi passado material físico, que falta ainda muita gente entregar essa atividade, certo? E a produção textual. Gente, eu quero saber de vocês qual a dificuldade que vocês estão de criar a produção, de criar a redação. O que é que está acontecendo? Vocês poderiam relatar algum problema, o que é, por que vocês não conseguem, por que trava, o que eu estou notando, porque falta muita redação. E a gente só vai começar a melhorar nossas produções textuais se a gente for escrevendo. Se a gente não escrever, a gente não ler, a gente não analisar, a gente não vai sair do que está. Se a gente não faz redação, a gente não melhora. Então, eu queria saber de vocês, qual a dificuldade? O que é que está acontecendo que vocês não estão produzindo a redação de vocês, a redação proposta? E aí, quem é que fala primeiro? Hein, gente? Algumas pessoas estão me enviando, eu estou dando os retornos devagarinho, que são muitas turmas para dar conta, mas tem muita gente que eu analisando, está faltando entregar a redação. O que é que vocês me falam, pessoal? Estou esperando vocês. Ficaram mudos, foi, gente? Cadê vocês? A Nathalie tá falando pelo chat. Eu tenho um problema sério de, tipo, conseguir mandar pra fora algo bom, assim, entendeu? A pessoa fica muito presa, não sai. Eu acho que é se expressar, né? Ter ideias de como escrever. Não falta isso, não falta isso. Gente, olha só, veja bem. Aqui eu estou sendo para ajudar vocês. Vocês têm que quebrar esse tabu. Eu sei, quem não tem o costume de escrever é complicado, mas vocês têm que tentar. Como a gente tenta? A gente tem dúvida, a gente vai pesquisando, a gente pergunta ao professor, a gente corre atrás, a gente analisa textos criados, como foi a estrutura que usou. É essa a estratégia que a gente vai fazer para a gente conseguir escrever. E escrevendo, certo? Elias. O Elias falou aqui no chat. Porque quando a gente tem esse recurso do celular, fica complicado para a gente pegar as coisas. O bom seria
você tivesse um computador para interagir maior. Mas aí você, conforme a sua limitação, você vai correndo atrás, tentando reverter essa limitação que você tem. Como? A gente pega o tema, o seu celular, eu creio que deve dar para assistir algum videozinho. Quando tiver com a internet, você assiste um videozinho e vai tentar suprir essa deficiência que nós temos, assim, de recurso. Não, professor, é o contrário, é que eu uso o Zap para o emulador no computador. Eu não estou entendendo, Elias. Como assim? O que é um emulador? Me explique, fala a minha língua. Ele está querendo dizer que usa o WhatsApp pelo computador. Acho que é o WhatsApp web. Sim, aí qual é o problema? Porque eu uso também aqui, acho normal. É o Zap Web, não? Eu não estou entendendo, então me explique. O que é o emulador no computador? Ah, é um programa que simula o celular? Não, você não usa esse programa não, porque fica limitado. Por que você não usa o WhatsApp Web? É mais interessante. Eu uso e tem todo o recurso. Eu posto, eu vejo e dá para a gente ver. E você não tem celular, é? Pega o celular, você pega sua mãe, de alguém que você tem, só para abrir o WhatsApp e você fica usando. Aí, claro que você entrar nas aulas, você mandar recado, você diz, aqui é fulano, estou com o celular de outra pessoa. Não, na sua casa deve ter alguém que tem celular, não tem? Que você possa usar assim um momentozinho quando tiver. Porque eu sei que é complicado quando a gente não tem o celular, porque nossas principais discussões aqui é tudo pelo celular. Então, eu acho que você é um que nunca mandou alguma atividade para mim, né? Então é complicado, Elias, tem que ver. O que é que está havendo? Você veja aí, porque aí tem que arrumar algum jeito que você possa participar mais, certo? Abre o material, ele tira print. Rayane, esse material que eu posto para vocês, esse material é a melhor forma que tem de postar para vocês, porque é via link. Então, vocês não precisam baixar nada, não precisa ter programa nenhum no computador de vocês, só vocês terem a internet. É você abrir, você tira print, você imprime, você faz sua anotação. Então, é muito importante assim. É muito importante assim do que às vezes a gente bota imagem, a gente bota PDF e tem celular que não suporta, né? Mas, Ryan, eu acho que ele consegue abrir o material. Não consegue, Elias, abrir o material, aquele material postado nos grupos? Até pelo link ali, ele só clicou, ele abre. Eu tenho certeza que sim. O problema é passar do emulador para o PC. Mas quando você clica no link, ele não abre, não? Quando você clica no link daquele material que eu coloco, ele abre ou não? Então ali, abriu, você anota, você tira um print, você arruma um meio. Olha só, gente, eu tenho um aluno de outra turma aqui, que ele não tem internet assim em casa. Ele tem dados móveis. Então, a dificuldade. Ele chegou para mim e falou, professor, eu não consigo participar das aulas ao vivo, porque o meu celular não tem internet, não comporta. Sabe que dados móveis puxa muito. Aí o que é que ele faz? Eu tenho umas aulas gravadas, coloco lá. Ele, quando pega aquelas aulas gravadas, vai à padaria que é perto da casa dele, que tem um Wi-Fi, e lá ele assiste e faz as devidas anotações. Aí isso quer dizer o quê? Tem dificuldade? Tem. O recurso está escasso? Está. Mas eu estou fazendo por onde suprir essa carência, essa minha dificuldade. Então, eu estou correndo atrás. Está entendendo? Então, o que eu digo é isso. Quando você quer, você tem que correr atrás, gente. Corra atrás. Não fique esperando não o problema resolver, que o problema não se resolve, não. É correndo atrás que a gente resolve. Certo? Gente, olha só. Então, quer dizer o quê? Você tem dificuldade
produzir sua redação, aí porque eu tenho dificuldade eu não vou começar. Não, vai começar sim. Você faz o seu texto do seu jeito, que a gente só começa a melhorar quando a gente começa a observar o que a gente está fazendo. Se a gente não está fazendo nada, como é que a gente vai melhorar se a gente não faz nada? Vai melhorar o quê? Por isso que eu digo, faça, pratique. Mesmo que não tenha nada a ver, mesmo que você manda um texto para mim, eu digo, ó, tá aqui, tá fora do contexto, isso aqui, você já sabe que não vai fazer daquele jeito. Isso que eu falo não é uma crítica, não é quer dizer que você não sabe de nada, é que você vai melhorar. Aquele jeito que você tem ideia do texto não é aquele jeito, é de outro jeito. Então, o que é que eu digo a vocês? Tentem, gente. Quando a gente bota como é que se diz? Uma atividade aqui sobre produção textual com um tema lá, bem explicadozinho, porque aquele tema você pode encontrar na internet, você pode pesquisar algumas redações prontas daquele tema e ler e entender como foi feita aquela estrutura. Eu mesmo, eu sempre estou lendo redações e vejo que a redação para chegar à nota 1000 não precisa ser aquela coisa mirabolante, não, aquela coisa mais linda do mundo, não. Você precisa só ter aquelas 3 coisas que eu falei para vocês. A introdução, que é falar um pouco do tema, de 4 a 5 linhas. O desenvolvimento, que é você criar uma problemática, que o Enem ele gosta mesmo de ter 2 problemas no desenvolvimento, que eu estou notando isso. Se você tiver um problema, beleza. É mais difícil você tirar a nota 1000. Mas quando você faz 2 pontos, 2 teses, você defende 2 problemas daquele tema, já fica melhor. Então, quer dizer, você falou do tema, você problematizou, e na conclusão você vai encontrar aqui a solução que você problematizou. Então, quer dizer, uma coisa está amarrada na outra. Não uma coisa que você não conhece, você não viu, você não sabe. Ali, se você começa a escrever a sua introdução, então da sua introdução você vai criar o seu problema. Já esquece o mundo lá fora, é a sua introdução. Por isso que quando eu digo pratique, faça com calma, vai sair alguma coisa. Quando você fizer a introdução, você vai ler sua introdução e da sua introdução você vai criar problemas. Por exemplo, como o último texto, né, foi... Não lembro o tema. Qual foi o tema da última redação que eu coloquei para vocês? Foi o feminicídio, foi, gente? Vocês lembram? O último tema? Quem lembra? Feminicídio. Foi qual o último tema, lembra? Deixa eu ver aqui, mas parece que é alguma coisa sobre cidadania ética. A última que a gente fez foi a imigração, aí depois Imigração. outra, a de agora, que foi Qual? sobre alguma coisa de ética. Peraí, deixa eu ver. Olha aí, se você encontra. Peraí que eu tô abrindo. É imigração, sobre a imigração. Pronto, foi, sobre a imigração, esse último que eu coloquei. Aí você diz, professor, não sei nada sobre imigração. Você vai estudar, vai procurar saber. Porque se cai um tema desse agora na sua redação, não vou fazer o que eu não sei, você tem que falar alguma coisa. Então, imigração é o quê? Quando imigra. Então, você já sabe que é uma coisa entrando na outra. Então, está imigrando. Então, você vai ler o texto motivacional para entender o que ele quer e você vai falar. Então, ele fala dos imigrantes que entram de países de fora, que vêm ser refugiados. Você vai começar a falar nessa parte, de pessoas que saem do seu país para o outro. Então, gente, não tem tema difícil, não. Tem tema que a gente tem pouco conhecimento. Essa é a diferença. Mas a gente só pode começar a falar, começar a criar, se a gente tentar. Se a gente não tentar, não sai nada, não, certo? Olha só, gente, tem um carinha aqui na internet que depois vocês procuram, quiser dar uma olhadinha, que ele tem umas dicas bem legais, como a gente conseguir encaixar qualquer tese, qualquer redação. Eu sempre assisto para ver as orientações, que é muito bom, que eu gosto de passar para vocês. Vou passar o vídeo aqui para vocês verem. É bem interessante ele, que é o modelo redação nota 1000. Deixa eu ver aqui, para ver se eu consigo passar para vocês. Só um minuto, viu? Vamos ver aqui, gente. Deixa eu ver. Era noite, quando Ana ouviu gritos e o barulho das montanhas.
Peraí, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui. Você já sabe o que tem maior chance de cair no Enem? Descubra no nosso terceiro simulado gratuito no... Pronto, vou transmitir para vocês, viu, gente? Deixa eu fechar minha câmera, que a imagem fica melhor. Preste atenção nas dicas, nas orientações, como ele produz a redação, para ver. Agora, como eu digo, não é só você assistir, você tem que botar em prática, certo? Botar em prática, que você vai chegar ao modelo que você almeja. Agora, se você não colocar em prática, professor, eu tenho dificuldade, não vou não, aí não vai, certo? Estão vendo aí, né? Então vamos lá, vou transmitir para vocês. Vamos lá. Aí, galera, tudo bem com vocês? Eu acho que esse é o vídeo mais pedido da história desse canal. Então, depois de tanto vocês me pedirem, aqui estou eu. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o modelo de redação que eu vou utilizar no Enem desse ano. Modelo de redação, Felipe? O que molesta é isso? Para quem ainda não conhece, essa é uma estratégia que eu criei na minha preparação, lá em 2016. Basicamente, ela se baseia na construção de um projeto de texto que se encaixa em qualquer tema. Ou seja, ao invés de fazer uma redação diferente para cada tema que possa vir a cair na tua prova, a gente desenvolve e trabalha um único modelo que possa ser aplicado em todos os temas. Com isso, a gente ganha muito mais tempo de prova, diminui o cansaço mental, evita uma série de intercorrências, como, sei lá, te dá um branco na hora da prova, e além de tudo isso, a gente tem a garantia de uma nota acima dos 900 pontos. Então, pessoal, sem sombra de dúvidas, o modelo de redação que eu vou utilizar no Enem desse ano é o modelo mais especial que eu fiz até hoje. Eu falo que é o modelo mais especial de todos porque foi o modelo de redação que eu fiz para minha namorada entrar na universidade. Hoje ela estuda comigo no mesmo departamento, e foi através desse modelo que ela conseguiu chegar lá. Então, pessoal, é um modelo que eu tenho muito carinho por ele. É um modelo que a gente trabalhou nele por 2 anos seguidos, e é um modelo que é fantástico porque ele também já foi utilizado no Enem por 2 anos seguidos. No primeiro ano ela utilizou ele e tirou 960 pontos, e no segundo ano, o ano que ela entrou na universidade, ela utilizou ele e tirou 980 pontos. Então é um modelo que a gente tem respaldo da sua efetividade. Eu vou mostrar o modelo agora, mas antes eu queria muito pedir para vocês que, se vocês gostarem desse vídeo, por favor, se inscrevam aqui embaixo. A gente tá bem pertinho dos 500 mil inscritos, então faça isso para me incentivar bastante. Enfim, galera, bora lá conhecer o modelo. Então, pessoal, antes de qualquer coisa, algo que vocês precisam entender é que antes de criar um modelo de redação, vocês precisam entender perfeitamente como funciona a redação do Enem. Não dá pra gente construir uma casa sem saber o que é um tijolo, um cimento, uma argamassa, enfim, aqui é do mesmo jeito. Então, antes de construir o teu modelo de redação, saiba como escrever uma redação da forma convencional. Entenda cada componente que faz parte da redação. O que é uma tese, um argumento, uma proposta de intervenção, enfim, para quem tem zero conhecimento sobre isso, eu vou deixar aqui nos cards e na descrição um vídeo que eu ensino detalhadamente como fazer a redação do Enem. É um vídeo que eu falo sobre cada componente que constitui a redação e nele tem tudo o que vocês precisam saber. Então, antes de utilizar essa estratégia, vejam ele e tenham certeza que vocês sabem tudo aquilo, beleza? Pessoal, para construir esse modelo de redação que eu vou mostrar para vocês agora, eu segui alguns critérios. E o principal é que ele foi totalmente baseado nas 5 competências da redação do Enem. Para quem ainda não sabe, a redação do Enem é corrigida por meio de 5 competências. E cada competência dessa tem a finalidade de corrigir algum aspecto da tua redação. Todo esse modelo foi baseado nessas 5 competências. Então, cada palavra existente nele, estrategicamente, tem o objetivo de pontuar em alguma delas. Então, bora lá. Toda a redação do Enem é dividida em 3 partes. A introdução, o desenvolvimento, que em geral é escrito em 2 parágrafos, e a conclusão. Para vocês entenderem melhor como eu construí esse modelo, eu vou mostrar ele por partes. Começando pela introdução. A introdução, no meu ponto de vista, é a parte mais importante da redação como um todo. É justamente através dela que a gente vai contextualizar o tema, vai definir a nossa tese e desenhar todo o caminho que a gente vai percorrer no nosso texto. É um parágrafo que reúne muitos componentes importantes, e por isso ele deve ser escrito com muita cautela. Em síntese, a introdução é dividida em 3 períodos: na contextualização, na tese e no encaminhamento argumentativo. A contextualização é o primeiro período do texto e ela serve para a gente inserir aquele tema no nosso texto de forma harmônica. A tese é a nossa opinião sobre o tema. É aquilo que a gente vai defender com unhas e dentes. É a nossa posição. E por último, o encaminhamento argumentativo é um projeto de texto que introduz os teus argumentos. Parece complicado, mas a gente já vai entender tudo isso. Tá bem, Felipe. Beleza. Mas como foi que tu construiu a introdução desse modelo? Bora lá. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito a eixo social como inerente a todo cidadão brasileiro. Eixo social, Felipe?
Como assim? Calma, pessoal. Eu vou explicar. O repertório que eu utilizei para contextualizar minha introdução foi a Constituição Federal. Aqui no canal já tem vídeo em que eu falo sobre repertórios que se encaixam em qualquer tema. Dentre eles, a gente tem a Constituição Federal. E, pessoal, a Constituição Federal de 1988 é um repertório sensacional que pode ser utilizado em qualquer tema. Justamente porque a Constituição é a lei máxima de um país. É ela quem rege todo o funcionamento legal da nação, traça os parâmetros do sistema jurídico e define os princípios e diretrizes que regem toda a sociedade. Como eu costumo falar, a Constituição é um pacto social e, por isso, nela há artigos que se destinam aos mais variados assuntos. Essa amplitude temática faz com que ela possa ser utilizada em qualquer tema da redação. Dentre esses artigos, para a redação, o artigo que se destaca é o artigo 6º. Ele fala que são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância e a assistência aos desamparados. Ou seja, constitucionalmente, todos esses direitos são garantidos à sociedade. Porém, na prática, na grande maioria das vezes, eles não existem. Então, contextualizar a redação com a Constituição Federal é algo que é muito positivo. Mas bora voltar para a redação. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito a, aqui onde está escrito entre parênteses, eixo social, a gente vai adaptar de acordo com o tema. Como eu acabei de falar para vocês, o artigo 6º nos garante vários direitos sociais. Então imagina que o tema da redação é população em situação de rua no Brasil. Nesse caso eu adequaria da seguinte forma: a Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo 6º o direito à moradia como inerente a todo cidadão brasileiro. Já se o tema for relacionado à ansiedade, à depressão, aqui eu colocaria saúde. Se for um tema relacionado a qualquer tipo de violência, aqui eu colocaria segurança. Enfim, esse eixo social a gente vai adaptar de acordo com o tema. Outra carta que eu tenho na manga é o artigo 5º. O artigo 5º fala que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Então, a depender do tema, eu também posso abrir mão desse artigo. Continuando, a gente vai para a segunda parte da introdução, a tese. Se vocês perceberem, na contextualização eu disse que estava tudo perfeito, que constitucionalmente toda a sociedade tinha direitos. Para criar minha tese, basta eu contrariar isso. Basta eu negar essa premissa. Como assim, Felipe? Conquanto tal prerrogativa não tem se reverberado, não tem se repercutido, com ênfase na prática quando se observa o tema, dificultando desse modo a universalização desse direito social tão importante. Ou seja, eu falo que por mais que tudo seja lindo, na prática isso não existe. E isso, pessoal, é o que a gente chama de tese. Aqui é onde tem tema entre parênteses, eu também adequo de acordo com a temática da redação. E uma dica para vocês é utilizar todas as palavras do tema. Fazer isso mostra para o corretor que tu realmente entendeu ele e faz com que tu pontue diretamente na competência 2. Para finalizar minha introdução, eu utilizo um encaminhamento argumentativo. Diante dessa perspectiva, faz-se imperiosa a análise dos fatores que favorecem esse quadro. Ou seja, eu finalizo a introdução deixando claro que nos próximos parágrafos eu vou falar sobre as causas daquele problema. E essa é a introdução do modelo. Agora a gente vai para a segunda parte da redação, o desenvolvimento. Eu sempre escrevo essa parte do texto em 2 parágrafos, com modelo ou sem modelo. E nesse caso não foi diferente. Nós temos 2 parágrafos para o desenvolvimento. Como o próprio nome sugere, o desenvolvimento é a parte do nosso texto em que a gente vai desenvolver as nossas ideias, que a gente vai utilizar recursos chamados de argumentos para convencer o corretor a respeito do nosso ponto de vista. Como eu já falei para vocês, existe uma série de argumentos que se encaixam em qualquer tema. E isso acontece porque alguns argumentos são a etiologia de vários problemas. A falta de conhecimento ou a alienação, por exemplo, é uma das raízes para qualquer tipo de intolerância. Então é justamente disso que eu me aproprio para a construção do desenvolvimento. Eu seleciono argumentos que se encaixam em qualquer tema. Nesse modelo, eu utilizei como argumento para o primeiro parágrafo de desenvolvimento a ausência de medidas governamentais. Bora raciocinar, pessoal. Se no Brasil a gente vive em sociedade, e como a gente vê na Constituição, é dever do Estado garantir direito a todos, qualquer problema que venha a acontecer tem uma grande parcela de culpa na ausência de medidas governamentais. Se a gente vai passar férias em um hotel, paga a hospedagem,
Chega lá e a cama tá quebrada, não tem água, não tem luz, tá tudo sujo. Se a gente encontra o hotel nesse estado, a administração do hotel tem uma grande parcela de culpa naquela situação, já que é dever dela administrar o hotel. Isso é um exemplo bem paralelo, mas que exemplifica muito o que a negligência governamental gera. A grande parte dos problemas sociais, ambientais e políticos do nosso país. Então, no primeiro parágrafo do desenvolvimento, eu me apropriei disso. Bora lá ver como ficou. Em uma primeira análise, deve-se ressaltar a ausência de medidas governamentais para combater o problema. Esse problema, obviamente, vai ser adequado de acordo com o tema. Após isso, eu aprofundo essa argumentação. Nesse sentido, sei lá, tal problema vai permeando entre a sociedade e culminando em uma série de problemas. A exemplo disso, a exemplo daquilo. Ou seja, eu aprofundo meu argumento. Eu detalho as consequências que essa ausência de medidas governamentais traz para a sociedade. Após isso, para embasar o meu argumento e dar forças a ele, eu trago uma alusão ao contrato social segundo John Locke. Para quem não conhece John Locke, ele nasceu no século XVII lá na Inglaterra. Ou seja, ele viveu no mesmo período da Revolução Inglesa. Para ele, o homem vivia num estado natural onde tudo era uma bagunça. Não existia organização nem política nem social. E todo mundo tinha liberdade para regular suas próprias ações. Segundo ele, o problema é que não existia um poder acima dos homens. Um poder que pudesse fiscalizar se tudo estava acontecendo normalmente. Então, para solucionar esse vazio de poder, os homens vão concordar livremente em se constituir numa sociedade política organizada. Vão firmar um contrato social. Então o homem deveria abrir mão do seu direito natural, de agir em nome de si mesmo, e depositar ele nas mãos de uma única entidade. Essa entidade seria o Estado, o órgão responsável por zelar dos direitos e liberdade dos indivíduos em sociedade. Então, para embasar o meu argumento desse primeiro parágrafo de desenvolvimento, eu fiz uma alusão ao contrato social de John Locke, falando que o problema do tema viola esse contrato social proposto por ele. Porque é brincadeira, né, pessoal? O cabo confia no Estado para ele organizar tudo e ele faz uma palhaçada dessa. Um absurdo. Mas enfim, bora lá ver como ficou. Essa conjuntura, segundo as ideias do filósofo contratualista John Locke, configura-se como uma violação do contrato social, já que o Estado não cumpre sua função de garantir que os cidadãos desfrutem de direitos indispensáveis, como a saúde, como a educação, como a segurança, o que infelizmente é evidente no país. Mais uma vez, pessoal, esse eixo social vai depender do tema da redação. E aqui é só pegar aquele eixo social que a gente já citou na introdução. Outra coisa que vale a pena citar é que, se vocês perceberem, eu sempre disserto de forma crítica, mostrando para a banca que eu entendo que aquilo é um problema. O que infelizmente é evidente no país. Parece ser apenas uma frase, mas utilizar termos como infelizmente, lamentavelmente, mostra para o corretor que eu estou presente naquele texto e que meu texto tem marca de autoria, o que é sensacional. E com isso, galera, a gente fecha o primeiro parágrafo de desenvolvimento. No segundo parágrafo de desenvolvimento, eu inicio citando o meu segundo argumento. Aqui eu sempre gosto de escolher um argumento que esteja extremamente ligado ao tema. Ou seja, eu não coloco um argumento genérico previamente no modelo. Esse segundo argumento eu escolho lá, a partir do momento que eu sei qual é o tema da redação. Nesse ponto eu sempre tento escolher ele de forma crítica, tentando ao máximo utilizar argumentos que se distanciem do senso comum. Mas enfim, bora ver a estrutura desse segundo parágrafo de desenvolvimento. Ademais, conectivo de adição, é fundamental pontuar o argumento 2. Aqui a gente vai citar superficialmente o segundo argumento que a gente vai utilizar como impulsionador do problema no Brasil. Qual é o problema do texto? Eu reafirmo ele aqui. E notem, pessoal, que eu sempre cito no Brasil. Sempre tentem deixar claro que o problema está presente aqui. Que por mais que ele seja forte em qualquer outro canto do planeta, aqui no Brasil ele também é um problema grande. Até porque as características dos temas da redação são essas. O tema sempre é um problema atual e que ocorre no Brasil. Então, sempre que tu tiver espaço, deixa claro que tu reconhece isso. Após citar superficialmente o argumento, eu utilizo uma referência para embasar isso. Aqui eu sempre gosto de utilizar uma citação simples. Inclusive, se inscrevam aqui no canal e ativem o sininho, porque nos próximos dias eu vou postar um vídeo com citações prontas que se encaixam em qualquer tema. Basta apenas decorar ela e usar lá no dia da prova. Mas voltando para essa referência, além de citações simples, nessa parte do texto eu também costumo utilizar dados do cotidiano. Eu gosto muito de utilizar dados na redação. Sobretudo dados numéricos, percentuais. Eu acho que fazer isso mostra muito o domínio daquela temática que está sendo abordada. E por isso, galera, eu sempre estou falando para vocês que antes de fazer uma redação, é interessante estudar os temas. Por mais que tu esteja utilizando um modelo de redação. Antes de escrever uma redação, tira 20 minutinhos para estudar aquela temática. Para entender o que é aquilo e ter embasamento para escrever algo. Isso é preparação. Ah, Felipe, mas eu não estudei os temas. E para piorar, eu também não tenho tempo de assistir jornais. Se eu quiser utilizar dados na hora da prova, de onde eu tiro esses dados? Nesse caso, corre para os textos motivadores. Eita, Felipe, mas eu
já ouvi falar que se pegar dados dos textos motivadores, a gente é penalizado. Realmente é, galera. Se tu copiar literalmente os dados dos textos motivadores, tu é penalizado. No entanto, tu pode parafrasear eles. Pode ler, interpretar e utilizar no teu texto, tranquilamente. Olha, pessoal, esses são os textos motivadores. Toda redação traz esses textos e, se vocês perceberem, a gente tem uma série de informações e de dados. E como eu pego esses dados dos textos motivadores? Eu jamais copio as informações presentes nele, mas sim eu faço paráfrases. Aqui a gente tem esse dado. 17% da população frequenta o cinema no total. Imagina que eu quero pegar esse dado. Para fazer isso, basta eu invertê-lo. Se 17% frequenta o cinema, então 83% não frequenta. Eu posso pegar esse dado. Segundo o portal Meio e Mensagem, cerca de 80% da população não frequenta o cinema. Eu também posso citar que no Brasil, a cada 100 pessoas, apenas 17 frequentam. Ainda, se eu quiser, eu posso transformar esse número em uma fração. Apenas cerca de 1/5 da população frequenta o cinema. Ou sei lá, 2/10. Enfim, é assim que eu utilizo os dados dos textos motivadores. Perfeito. Fiz uma citação ou utilizei dados do cotidiano, eu vou aprofundar o meu argumento. Diante de tal exposto, é notório que esse problema gera isso e aquilo. Eu vou explicar de forma mais detalhada como aquele argumento que eu citei no início do parágrafo atua sobre o problema. Após isso, eu fecho o parágrafo com um desfecho crítico. Logo, é inadmissível que esse cenário continue a perdurar. Dessa forma, mais uma vez eu deixo clara a minha posição em relação ao tema e também deixo claro que o meu texto se trata de um texto argumentativo e não apenas uma exposição. Com isso, pessoal, eu fecho meu desenvolvimento. Agora a gente vai para a última parte do modelo e, consequentemente, da redação. A conclusão. A finalidade da conclusão, além de concluir o texto, é apresentar uma proposta de intervenção. Todo tema da redação é um problema. Então, aqui na conclusão, a gente vai brincar de ser presidente e vai solucionar ou ao menos citar medidas para amenizar esse problema. Isso é a nossa proposta de intervenção. Essa proposta de intervenção deve apresentar 5 elementos. O agente, que é quem vai resolver o problema. A ação, que é a solução do problema propriamente dita. O meio ou modo, que é o recurso utilizado para praticar essa ação, o detalhamento, que vai ser uma especificação da ação ou do meio ou modo, e por último, a finalidade, que é o objetivo, é o porquê daquela proposta de intervenção ser colocada em prática. Eu apenas citei superficialmente porque esse não é o objetivo desse vídeo. Se vocês quiserem entender cada um desses 5 elementos de forma detalhada, mais uma vez eu vou deixar aqui nos cards um vídeo que eu explico tudo isso. Assistam ele porque tá tudo bem explicadinho lá. Inclusive, eu explico isso utilizando um exemplo de um bebê chorando com fome. Tá muito fácil de entender. Mas voltando para o modelo, bora ver como essa conclusão ficou. Depreende-se, portanto, a necessidade de se combater esses obstáculos. Essa simples frase conclui todo o meu texto de forma coerente, se ligando aos argumentos que eu utilizei no desenvolvimento. Após isso, eu faço a minha proposta de intervenção. Para isso, é imprescindível que o agente, por intermédio de uma campanha, de um debate, de palestras, enfim, o meio ou modo, desenvolva isso, crie aquilo. Enfim, a minha ação ou a solução propriamente dita. Logo após isso eu coloco o meu detalhamento e finalizo citando a finalidade dessa solução. Com isso, galera, eu adiciono os 5 elementos e a proposta de intervenção está pronta. Lembrando que essa ordem pode mudar. Eu posso colocar o agente primeiro e depois a ação, detalhamento antes do meio ou modo. Enfim, eu apenas citei dessa forma porque em geral é a ordem que eu utilizo. Após citar essa solução, se eu achar que ela está muito mais ou menos, eu posso citar outra solução. Basta ao final dessa solução adicionar. Paralelamente, é imperativo que taranã, jogo a minha segunda solução com os 5 elementos. No entanto, pessoal, isso é opcional. Tendo uma solução com esses 5 elementos, tu já ganha os teus 200 pontos na última competência. Então não precisa citar 2 soluções. De qualquer forma, após concluir o meu texto, eu finalizo a redação de forma cíclica. Eu retomo um elemento que eu citei no meu texto. Como assim, Felipe? Assim se consolidará uma sociedade mais segura, mais empática, mais humana. Esse adjetivo positivo vai depender do tema, onde o Estado desempenha corretamente o seu contrato social, tal como afirma John Locke. Caso eu prefira, eu também posso retomar outro elemento do meu texto, a Constituição, por exemplo. Assim, torna-se-á possível a construção de uma sociedade permeada pela efetivação dos elementos elencados na Carta Magna. Funciona da mesma forma. E fechar o teu texto assim, retomando algum elemento citado anteriormente, é sensacional. Isso mostra para o corretor que tu sabe argumentar e deixa ele com gostinho de quero ler mais do que tu escreve. Faz com que ele termine de ler o teu texto com um sorriso no rosto. Então, pessoal, esse é o modelo de redação que eu vou utilizar no Enem. Deixa eu voltar aqui. Vamos lá, cadê vocês? Viu, gente? Isso, pessoal, quero que vocês vejam esse modelo de redação. Deixa eu voltar aqui para
que mostrar a vocês que não é tão complicado assim. Deixa eu tirar essa propaganda aqui, peraí, viu? O que foi, cara? Que cara é essa? Eu tô achando que meu salário tá muito baixo, tá? Por que você não faz uma especialização? Pronto. Beleza? Deixa eu ver aqui, vou pegar os pontos aqui. Aí. Para mostrar a vocês uma coisa. Pronto, gente, olha só. Então, quer dizer o quê? Ele fala sobre essas competências. É interessante que você assista esse vídeo e vocês vejam que não tem tanta dificuldade. Se você seguir um modelo pronto, fica mais fácil ainda de você construir sua redação. Mas o modelo pronto, para vocês terem, vocês têm que estudar, têm que criar esse modelo pronto de vocês, que ele encaixe em qualquer tema. Por exemplo, quando a gente fala da Constituição, ele encaixa qualquer tema. Só você saber argumentar, saber colocar esse modelo pronto na sua redação. Aqui, eu digo aqui, casa minha menina, ela tem um modelo pronto, que ela já colocou, já estudou, já, vamos dizer, decorou na sua cabeça, que conforme o tema, ela vai juntando esse modelo pronto, modificando algumas coisas, e a redação fica a primeira. Então, pouca coisa você acrescenta. Então, o que eu digo a vocês, estudem, procure conhecer o tema e crie esse modelo pronto de vocês. Esse modelo pronto que já esteja aqui. Porque chegar lá no Enem, você já tem um modelo pronto para qualquer tema. O quê? Você só vai encaixar o tema no seu modelo. Então, isso se torna fácil. Agora, para isso, você tem que praticar, gente. Se você não pratica, como ele mostrou aqui, nós temos que fazer nossa redação com essas 5 competências tem que ter. Porque se não tiver, a gente vai perder pontuação. A introdução aqui, como ele mostrou, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, olha só. Então, ele faz uma contextualização no início. É como eu digo a vocês, vocês têm que ter essa contextualização da Constituição Federal, que abrange qualquer tema, depende como você coloque. Então, você está usando esse eixo. É interessante que vocês estudam e entendam. Por quê? Porque você vai encaixar na sua redação esse modelo pronto, e vai servir para qualquer tema proposto. Agora, gente, é praticar, é escrever, é ver como você está colocando. Olha só, se você pega um modelo pronto desse, isso aqui já vai dar 2, 3 linhas. E você vai encaixar o tema da sua redação aqui dentro. Vai formulando as ideias, vai, como ele diz, adaptando de acordo com o tema, que é o eixo social. Aí pode ser o feminicídio, pode ser a política, pode ser o abandono de capaz, pode ser as mulheres grávidas, pode ser qualquer tema. Mas você já tem uma noção como encaixar. Olha aqui o que pode ser encaixado dentro do tema. Então, essas anotações é importante que vocês façam. E deixa aí de lado, quando vocês estiverem produzindo a redação de vocês, vocês verem esse modelo e conseguir encaixar. Também não é pegar de todo jeito e colocar. E a redação sai boa. Passa a mensagem que o leitor que está lendo, que vai esperar da sua redação. Uma mensagem, uma informação que ele quer encontrar. Então, essa é a introdução. Já olha só, ele fez a contextualização que você pode usar. Olha quantas linhas aqui você pode usar. Dentro daqui, você encaixando o seu tema. Vamos ver aqui a introdução, o desenvolvimento. Veja bem. 2 parágrafos, como eu estava falando, tem que ter o desenvolvimento de vocês. Deixa eu ver aqui onde ele começou para a gente. Peraí, deixa eu ver aqui. Pronto, aqui, ó. Já no desenvolvimento, como foi que começou? Isso já dá 2 a 3 linhas também. Um modelo pronto, que você pode encaixar com o tema proposto. Então, são anotações, gente, imprescindível que vocês anotem, pratiquem. Porque, pegando esse modelo pronto, você só vai desenvolver, melhorar esse modelo para encaixar o tema o tema proposto. Mas, para isso, gente, a gente tem que correr atrás. Ó, o desenvolvimento 1, olha só, então, veja bem, ele faz a contextualização usando sua tese, então, contextualiza como autor para dar fundamento o que você está dizendo. Então, quando a gente tem esse modelo pronto, já fica
mais fácil da gente produzir nossa produção textual. Deixa eu ver outro modelinho aqui. Peraí. E você viu que ele mostrou qualquer tema, ele encaixa. Deixa eu ver aqui. Já o desenvolvimento 2, é como eu digo a vocês. A gente faz a introdução, fala um pouco do tema. No desenvolvimento, a gente faz um parágrafo para problematizar e uma segunda problematização. E na conclusão, a gente vai dar a solução que a gente acha pertinente. Que tem que ter o agente, quem é que vai botar em prática essa conclusão, a ação, como vai ser feito, o meio que vai ser botado em prática, detalhar como vai ser exposto e a finalidade vai atingir a quem. Isso tudo tem que ter na sua proposta de redação para que o avaliador ele leia a sua redação, entenda o que você está falando. Por isso que eu falo a vocês, é muito importante vocês fazerem a leitura depois do texto pronto. E vocês terem ideia se a sua redação tem isso. Tem falando do problema, falando do tema, problematizando e dando uma solução. Se tiver isso, gente, já tem meio caminho andado na produção. Por quê? O corretor, ele faz a primeira leitura, se ele entendeu isso, pronto, 500 pontos você já tem na redação. Aí agora ele vai olhar as competências, ele vai olhar detalhadamente se tem alguma vício de linguagem, se tem alguma falha, se tem algum erro, mas 500 pontos, se você tem essa estrutura que eu quero que vocês adquiram, pronto. Esse já é meio caminho andado. Certo, gente? Então, era essa aula que eu queria passar para vocês sobre produção textual. Agora eu quero saber de vocês. Alguma pergunta? Gente? Estão aí ainda? Ô, professor, me falaram uma coisa sobre esses modelos prontos de redação que me fizeram ficar pensando. Porque, Certo. assim, disseram que quando a gente cria um modelo pronto, a gente meio que se limita àquilo, entendeu? O senhor não acha que é isso também? Não, Porque- veja bem. O que foi que eu falei agora? Você tem que ter um modelo pronto para você ter ideia do que você vai começar a sua redação. Mas não é que você vai pegar esse modelo pronto e vai jogar com todas as palavras. Foi o que eu estava falando agora há pouco. Você vai formular esse modelo que você já está pronto na sua cabeça com o tema proposto. Então, quer dizer, um modelo pronto é uma ideia pronta, mas não é as mesmas palavras que está lá que você vai encaixar no texto. Está entendendo? Sim, é mais para ser uma base, no caso, né? Pra você Isso, ter uma por onde base. começar. Isso, uma base. Por exemplo, se eu tenho um modelo pronto, se eu começo a minha conclusão, se eu tenho aquele modelo que ele colocou, depreende-se, portanto, a necessidade de se combater esses obstáculos, eu tenho essa noção como eu começar a minha conclusão. Não estou querendo dizer que eu vou começar com essas mesmas palavras, mas vai começar com esse mesmo sentido de fechar a sua problematização, tá entendendo? Por isso que é importante você ter esse modelo pronto, porque você tem uma ideia como você fechar a sua redação, tá entendendo? E dependendo, Darlan, você, é como eu falo, se a sua produção textual tem essa estrutura que eu estou tentando passar para vocês, falar do tema, problematizar e a solução, você já tem meio caminho andado. Se o leitor, o avaliador, ele conseguir ler, conseguir entender essa sua proposta, pronto, você já está meio caminho andado, já pode desenrolar. O resto já vai ser só complemento, entendeu? Por isso que eu brigo, por isso que eu questiono. Vocês têm que ter esse modelo. Algumas redações vocês mandam para mim, qual é a primeira análise que eu faço? Fazer a leitura, mas eu não entendi a estrutura que você colocou. Falou do tema, problematizou e deu a solução. Não entendi. Então, vocês têm que ter essa ideia. Quando você terminar o texto, você vai olhar esses 3 pontos. Anota do lado aí. Tem esses 3 pontos? Se não tiver, eu vou procurar encaixar esses 3 pontos. Porque essa estrutura tem que ter. Certo? Gente, alguma pergunta mais? Aí, quando eu falo modelo pronto, não é para você pegar o modelo e colocar. Tem gente que faz isso. E, às vezes, tira uma nota boa. E, às vezes, o corretor já está analisando, vê que você já está muito mecanizado. Então, é um risco.
mas o modelo pronto que eu falo é você ter ideia como você fazer sua redação. E quando a gente já tem a prática daquele modelo, fica mais fácil da gente desenrolar. Pronto, gente, estamos chegando ao final da nossa aula. Algum questionamento, alguma pergunta? Sabendo que essa aula fica gravada, quiser rever. E esse carinha é muito bom. Não é querendo que você vai repetir o que ele disse, mas você vai estruturar suas ideias do que ele falou, certo, gente? E é bom vocês pesquisarem. Tem outros professores, tem outros caras que fazem redação, que é muito bom. E vocês assistirem isso, botar em prática, eu tenho certeza que vocês vão melhorar cada vez mais, certo? Pronto, alguma pergunta? Se tiver alguma pergunta, fale agora ou se cale para sempre. Estamos encerrando nossa aula. Escuta, e as aulas, hein? Vai começar, é? Não, provavelmente o que se fala, não é nada oficial, gente, que depois desse semestre, que é junho, né, que termina em junho, julho, a gente tem um recessozinho, quando voltar, segundo fala, mas não é oficial, fala-se da boca do povo. Provavelmente a gente volta. Eu espero, né? Se não voltar, a gente continua aqui. Mas vai ser presencial ou aquele híbrido? Oi? Vai ser presencial, tipo, normalmente, ou vai ser aquele híbrido que... É híbrido, vai ser híbrido. Se voltar, não é presencial 100%, é híbrido. Uma turma hoje, uma turma amanhã, e assim vai fazendo para dividir, certo? Era bom que voltasse pelo menos para o terceiro ano, porque, meu filho, a pessoa já é burra estudando presencial, imagine assim. Não, eu sei que é complicado, não. O online... Oi, pode falar. É melhor, tipo, se fosse só para voltar presencial, que voltasse já com a gente sem o uso de máscara, porque eu tô fazendo cursinho, eu fico 3 horas no cursinho, eu fico passando mal com a máscara. Ah, não vai não. É um dos protocolos de segurança. Por isso, Andrés, que vai ser híbrido. Aquele aluno que não tem condições de assistir aula, que tem algum problema de usar máscara, aí ele já fica só em casa, ele não vai para a escola. Neste momento, não vão liberar, não, máscara. Pode ter certeza. Quem é doido sem máscara? O uso obrigatório, não pode de jeito nenhum. E principalmente local fechado, assim, sala de aula, né? Tem que estar com máscara 100%. Tirar só quando sair um pouquinho para se alimentar longe de outra pessoa, sozinho, como depois botar máscara. Esse é um dos protocolos exigidos. Então, aí o aluno que não tem condições, que não consegue, aí é como eles estão falando. Você tem que ficar em casa. Tem que se adequar com as aulas online. É um pouco complicado, mas a gente vai fazendo um esforço para a gente não perder de vez, né? Que a dificuldade não é só vocês, não, gente. Como as escolas particulares estão híbridas, não estão 100%, tá? Sim, tem uma grande dificuldade, mas a gente tem que estar se adaptando e correndo atrás, certo? Então, gente, mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Se calou, tudo ok. Então, abração, beijão. Olha só, amanhã nós temos o projeto Dia D da leitura. E eu quero que alguns de vocês participem do terceiro ano. Mas, pelo que eu vi, parece 2 pessoas só que criaram uma apresentação para amanhã. Então, os outros, a maioria não. Se quiser participar ainda, dá tempo. Corre lá, pesquisa um trabalho, um poema, alguma coisa sobre a leitura e coloca para a gente fazer essa apresentação, certo? Eu quero. Pode, com certeza, pontuação. Procura saber com os colegas como é que faz, de equipe ou individual. Ainda dá tempo, mandar para mim, porque eu coloco o cronograma para amanhã a gente apresentar. Então, um abração, beijo no coração, fica com Deus. Oi? Apresentar, precisa participar. Não, se você faz um vídeo, coloca a legenda e sua narração no vídeo, como vocês sabem fazer, não precisa. Ali você tá a imagem, a narração do poema e você é só a sua voz. Tá bonito mesmo. Com a legenda da turma, a pessoa, tudo. É aquela montagem de vídeo que estão mandando para mim, tem alguns que está ficando muito bonito mesmo, são muito criativos vocês. Certo? Gente, então, tchauzão, beijão, beijo no coração, fica com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser. Amanhã eu quero encontrar vocês na Dia D da leitura.